Já estamos ao vivo. Boa noite a todos que nos escutam e nos veem nesse 2 de julho. Boa noite, professora Flávia, do CAM de Mairi. A gente agradece pelo convite, e pela iniciativa, né, dos dois colégios em nos ofertar esse momento de discussão sobre uma data tão importante. E aí a gente já agradece o pessoal que está nos assistindo, né? Estamos com 12 pessoas agora. Tem, Flávia, tem uma amiga minha de São Paulo nos assistindo, minha xará Vanessa, de Sertãozinho, interior de São Paulo, nos assistindo agora. Flávia, vamos nos apresentar, né, para quem não nos conhece, porque nós trabalhamos na mesma rede, mas nem todo mundo se conhece. Eu sou Iris Vanessa, professora de História do CHCM, em Várzea da Roça, há quase 5 anos. Ministro aulas de História e de História da Bahia, né? História da Bahia, que é uma disciplina que nós temos no colégio, mas não é toda a rede que dispõe. Então, fica, quem sabe aí, a gente pedir para que as outras escolas também incluam, né, na sua grade. Flávia, por favor. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Eu me chamo Flávia e, como Iris, né, também sou professora da rede,
Na verdade, eu já sou professora há 14 anos, né? Mas da rede desde 2011, né? De maneira efetiva, digamos assim. Fiz licenciatura em História na UNEB de Jacobina, né? Então, eu e ele somos colegas nesse sentido também. E para nós é uma Sim. honra, né, estarmos aqui fazendo essa live com esse tema, né, que é um tema que foi sugerido pela minha diretora, né, e eu acredito que, como ela, muitas outras pessoas, colegas, estudantes, querem saber um pouco mais, né, têm interesse de saber o que de fato foi a independência da Bahia, que aconteceu em 2 de julho, né, e já tem aí quase 200 anos, né, são 197 anos. Então, apresentações feitas, né, e a gente vai passear um pouquinho pela história agora, né, e falar de eventos que influenciaram de maneira direta e indireta esse evento tão importante para nós baianos. Exatamente. Esqueci de falar da minha graduação, né? Nós somos colegas de campus. Eu fui também aluna da UNEB de Jacobina em 2 oportunidades, na graduação em História e na pós-graduação também. Minha especialização é em História e Memória Urbana, também lá no campus Jacobina. E agora estou aí no meio do mestrado, em Ciências Sociais. Espero que esse ano eu termine. Vamos lá. Assim, falar de história da Bahia e não lembrar do 2 de julho especificamente, não lembrar da própria independência do Brasil, né, do contexto que o Brasil se encontrava, tanto nas suas relações internas e externas, a gente não conseguiria chegar ao foco, né, do 2 de julho. Então, entender esse contexto também nos ajuda a compreender um pouco melhor sobre essa movimentação toda que culminou no 2 de julho. Então, a gente vai ter, nesse primeiro momento, antes, né, do período da independência, do 7 de setembro, que é uma data cívica comemorada nacionalmente, nós vamos ter uma série de fatores que culminaram para o momento da independência propriamente dita. Nós vamos ter uma crise colonial, não só no Brasil, mas as colônias, tanto espanholas e portuguesas, elas passavam por uma série de crises por conta do modelo do sistema implantado, né, pelos espanhóis, pelos colonizadores e também pelos portugueses. Então, esse sistema ele estava entrando em declínio e passando por várias transformações, especialmente pela expansão do capitalismo do período. A gente vai ter a Inglaterra pressionando, né, pela abertura dos portos, por conta da expansão da indústria, né, desse momento e, consequentemente, também da expansão do próprio capitalismo. Quanto mais mercado aberto, mais consumidor, e, em consequência, mais lucro, mais renda para os países que estavam ali na iminência ou no processo de industrialização. E aí nós tivemos não só essas questões externas, mas também crises internas que nos levaram a esse processo. As relações sociais, políticas e econômicas dentro da colônia do Brasil, elas estavam trincadas, né? Especialmente com a questão da metrópole. O monopólio comercial, o tipo de governo que a coroa portuguesa implementou no Brasil no período, estava culminando nesse processo de desgaste, até que chegou o momento de ruptura que a gente vai ver com a independência. É bom falar um pouco sobre a população do Brasil na época, né? Lá, em meados do século XVIII, no finalzinho do século XVIII, nós temos uma população de mais ou menos 3 milhões e meio de habitantes. E desses 3 milhões e meio, nós vamos ter mais de 1,5 milhão de negros, né? Em grande maioria ainda escravizados. É bom lembrar que o Brasil foi um dos últimos países a abolir, né, em definitivo, a escravidão. E aí nós vamos ter uma população bastante grande de negros, né? Muito poucos negros que não eram escravizados no momento, no período.
pouco mais de 1 milhão de pessoas brancas e cerca de 650 mil indígenas e mestiços, digamos assim. Indígenas porque são várias etnias, né, vários núcleos populacionais diferentes. Então, somados, vai dar aí cerca de 3 milhões e meio de habitantes. E esse quantitativo vai se dividir em três categorias: os colonizadores, os colonizados e os colonos. São, digamos que eram as classes, né? Na época ainda não tinha essa denominação, mas digamos que eram as classes que dominavam o cenário brasileiro da época. E dentro desse sistema colonial, os próprios colonizadores, os próprios colonos, na verdade, eles vão entrar numa série de conflitos contra os colonizadores, justamente pelo modelo adotado, né, de colonização que a gente tinha aqui no Brasil. Algo a acrescentar, professora? Dentro desse contexto, né, inicial, das rupturas, da quebra ali das relações, digamos assim, entre essas pessoas. Isso, e importante a gente lembrar também, né, que todo esse sentimento, né, de aversão à monarquia e de implantação de um sistema republicano está relacionado a questões internacionais, né, principalmente a questão da Revolução Francesa, que pregava os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, de alguma maneira, essas ideias chegaram no Brasil, né, e começou a incentivar, a fomentar nos colonos o desejo por uma mudança, né, principalmente mudanças na esfera política e social. Então, a gente poderia dizer que a Revolução Francesa, ela motivou, né, esse sentimento de independência que começou a se robustecer, né, a ficar mais forte nesse período colonial, da qual a professora Iris estava muito bem colocando aqui, né? Exatamente. Então, junto com os fatores do próprio capitalismo em expansão e com os ideais, né, de liberdade, igualdade e fraternidade proclamados pela Revolução Francesa, que inclusive inspiraram outras revoluções antes do Brasil, como a do Haiti, ainda no final do século XVIII, né? A primeira revolta, digamos assim, escrava, que se tem notícia, que culminou num processo de independência também. Então, aqui também a gente vai ter um estranhamento das próprias elites coloniais com receio dos próprios escravizados de se levantarem, né, com uma rebelião, eles acabam acelerando também o processo de independência através dos seus interesses, né, que eram totalmente diferentes dos interesses do povo trabalhador, mas como os negros eram em sua maioria populacional, então a elite colonial da época, especialmente a sua grande maioria de comerciantes portugueses, eles tinham esse receio de que aqui no Brasil a gente tivesse também um levante, né, de negros e que estivessem interessados em proclamar a independência. Então, esse foi um fator também determinante para que o nosso processo se desse em 1822. Nós vamos ter também algumas questões ligadas à expansão de Napoleão, né, com a dominação lá na França, porque isso vai culminar com a vinda da família real para o Brasil em 1808. Isso vai mudar, assim, de uma forma bastante drástica o momento que o Brasil vivia. A chegada da corte portuguesa, ela vai mexer com as estruturas, digamos assim, administrativas que a gente tinha aqui. Nós vamos ter a transformação do Brasil, nós temos um período, uma periodização da história do Brasil em 4, normalmente a gente só lembra de 3, mas nós também tivemos um período de reino, foi muito curto, foram 7 anos, mas nós tivemos esse período de reino também. Então, a gente vai ter colônia, reino, império e depois república. E em 1815,
a família, através da Santa Aliança, vai promover a união, né, de Brasil, Portugal e Algarves no Reino Unido desses três povos, digamos assim. Então, vai ter essa mudança bastante drástica quando a família real vem para cá. Nós vamos ter o fim do monopólio comercial português também, não só porque era benefício para o Brasil, mas por conta também da pressão externa, especialmente da Inglaterra, né, como a gente já citou, a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas, porque antes o comércio só era feito entre Brasil e Portugal, e aí a partir desse momento, depois dessa abertura, especialmente a Inglaterra vai ter esse interesse que os portos estivessem abertos, devido a essa questão do vasto interesse comercial que se tinha aqui com as mercadorias, né, os produtos produzidos aqui no Brasil. E aí nós vamos ter a volta da família real para Portugal. Aí eu gostaria que a professora pudesse comentar algo sobre a revolta do Porto, né, como se deu essa demanda. Isso, e assim, essa presença dos portugueses aqui no Brasil, né, da família real, isso trouxe também um momento de modernização para o nosso país, né, para o Brasil naquela época. Então, essa modernização trouxe também uma certa mudança na questão social, né, porque como surgiu a burguesia, né, que começou a estar mais presente nos centros urbanos, e também isso mexeu, de certa maneira, com a questão da escravização, né, porque os negros escravizados, eles foram cada vez mais se afastando do ambiente rural e sendo inseridos nesse ambiente urbano, né, e a questão do patrimonialismo, ele começou a entrar em crise, porque esses novos postos de trabalho, né, criados a partir dessa pequena industrialização que o Brasil começou a desenvolver, isso mexeu, né, com a estrutura da sociedade, não só no seu campo econômico e político, como também até nas questões religiosas, né? Então, a própria igreja passou a ser questionada, né? Então, tudo isso trouxe muito sentimento de mudança, né? Começaram a surgir os grupos liberais a favor do republicanismo aqui no Brasil, e em 1821 houve a chamada Revolução Liberal do Porto, em que as tropas francesas, né, de Napoleão Bonaparte foram retiradas lá de Portugal, e se exigiu, né, que Portugal tivesse o seu rei de volta, né, que o rei voltasse. Então, o rei, na época, né, Dom João VI, ele volta para Portugal, porém, Dom Pedro I não fez esse retorno, né, junto ao seu pai. E aí, nesse momento, começou a surgir a ideia, né, que era muito forte isso entre os portugueses, de que o Brasil voltasse à condição de colônia. E aí, essas manifestações da independência do Brasil, elas se dão início, né, na Bahia, essas manifestações contra a presença portuguesa, a partir desse momento que eles têm esse intuito, né, de fazer com que o Brasil retorne à condição de colônia. Né? Aí começam os movimentos republicanos, né, de desejo de que o Brasil conseguisse, enfim, a sua independência, né, a sua emancipação política. E aí a gente tem, né, a figura de Dom Pedro I, que pela história tradicional, muito tempo foi visto assim como o grande herói da independência, né? E a gente sabe que muito pelo contrário disso, né? Que se ele não tivesse feito a independência, o próprio grupo dos republicanos que já ansiavam por isso teria feito, né? E
muito ao contrário do que essa história tradicional colocou muito tempo, né? Inclusive, tem aquele quadro que é muito conhecido, que tem em todos os livros didáticos de história, que é o quadro de Pedro Américo, né? O Grito da Independência, que coloca esse momento da independência como um momento sereno, pacífico, né? E a própria independência da Bahia vai mostrar que não foi bem assim, né? Que houve sim revoltas, né? E lutas e a custo de vidas perdidas e de muito sangue, né? Para se conquistar a independência do Brasil. A gente vê muito a questão da É isso, romantização da mais história, alguma né? coisa? Não, por enquanto é isso. A gente vê muito essa questão da romantização da história. Eu tive a oportunidade de ver esse quadro no Museu do Ipiranga, em São Paulo. É muito bonito, é um quadro gigantesco, mas que romantizaram de forma assim, bastante expressiva, até porque o quadro foi encomendado, né? Foi encomendado pelo Império na época para demonstrar aquele momento. Então, toda aquela cavalaria, as roupas, enfim. Inclusive, se fala muito que na viagem, Dom Pedro estava em uma viagem a Santos, e no retorno dele foi que ele recebe a carta, né, o pedido de que Portugal estava solicitando que ele voltasse. Inclusive, se fala muito que ele não estava a cavalo, eles estavam de mula, porque era o meio de transporte mais eficaz na época, né, para se circular a grandes distâncias. Então, a gente tem essa questão da romantização da nossa história. E por que isso foi feito durante tanto tempo? Justamente porque a história, ao longo de muitos anos, foi contada por quem, digamos que esteve, entre aspas, ali à frente, né? As pessoas, o povo, nós só podemos ter vez, voz e participarmos do processo histórico depois de bastante tempo. Então, a gente ainda tem muito esses paradigmas da história oficial para quebrar. O bom da história é isso, né? Que a gente vai fazendo e refazendo, contando e recontando ao longo do tempo. Então, essa revolta do Porto, ela vai culminar com o dia do fico, que foi o dia que Dom Pedro disse que ficaria no Brasil. Aí, a partir disso, a gente vai ver se descortinar uma série de questões, né, relacionadas ao povo e também às elites coloniais do Brasil. O dia do fico foi dia 9 de janeiro de 1822, e aí, a partir desse momento, até o 7 de setembro, a gente vai ver uma série, né, de movimentos acontecerem no Brasil. E aí a gente entra efetivamente na questão da independência da Bahia, que, como o Flávio bem lembrou antes da gente entrar aqui, começou antes e terminou depois. Né? Nem sempre as pessoas se lembram, justamente por essa ausência da nossa história estar muito presente, é uma ausência presente nos nossos livros, né, dessa história da Bahia. Então, como a gente tem lá no CHCM a oportunidade de ter uma disciplina de história da Bahia, a gente tenta enfatizar a todo momento a importância dessa contextualização, né, e a inserção da nossa própria história no nosso currículo, no nosso dia a dia, para que os próprios estudantes eles consigam fazer, né, essa ligação entre a história nacional e a história local, a nossa própria história. A gente entra, né, nesse processo da própria independência da Bahia propriamente dita. E aí é bastante importante que a gente enfatize alguns movimentos de resistência que a gente já teve na Bahia antes e depois do próprio processo, né, de independência. Eu costumo falar que a Bahia é um local de resistência. O Nordeste em si, desde o período colonial até os dias atuais, a gente vem percebendo que o Nordeste é um local de resistência, né, de lutas, de afirmações, e não foi diferente ao longo da nossa história. Nós tivemos várias situações em que o Nordeste, em que a Bahia teve uma expressiva participação, né, nesses conflitos. Nós vamos ter algumas rebeliões de cunho político e social aqui no Brasil entre o século XVII e XVIII,
alguns sem intenção de separar Portugal, Brasil do Portugal, mas outros com essa intenção. Aí nós vamos ter, por exemplo, a Conjuração Baiana, a Conjuração Mineira, foram dois exemplos desses movimentos, né, de resistência, movimentos republicanos que queriam a separação. Talvez, se esses movimentos tivessem chegado ao seu ápice, nós nem teríamos passado por um período tão longo de monarquia aqui no Brasil. Nós teríamos ido direto para uma república, né, sem ter esse momento de império. Daí nós tivemos a revolta de Beckman, que foi no Maranhão, a Guerra dos Mascates, no Pernambuco, e a revolta de Vila Rica, que foram movimentos não com o intuito de separar, mas que discordavam do tipo de agenda, digamos assim, administrativa que Portugal fazia aqui no Brasil. E aí nós vamos ter a Conjuração Baiana, que é a mesma revolta dos alfaiates. Só lembrando, assim, que a revolta dos alfaiates, ela é de 1798, ou seja, muito antes da vinda mesmo da família real para cá, né? Então, a partir dela, a gente pode perceber que na Bahia já existia muito forte esse sentimento, né, de contra a monarquia e a favor de um regime republicano, né? E embora a Conjuração Baiana tivesse a presença da classe média daquela época, tinha a presença muito forte, né, de negros escravizados, de alfaiates, né, de trabalhadores liberais, digamos assim, né? Sim. E também de ex-escravos, né, de negros alforriados. Então, ela foi uma revolta bem importante, né, que há muito tempo, desde o século XVIII, mostrava essa insatisfação, né, em relação ao modelo político adotado aqui na colônia. Exatamente, e inclusive eles foram inspirados, né, pelos ideais da Revolução Francesa, como a gente já comentou. O intuito do movimento era proclamar uma república, e que essa república fosse democrática. E uma das principais pautas deles era justamente a abolição da escravidão e uma melhor condição de vida para a população. Tanto é que no início do movimento, algumas pessoas, né, alguns intelectuais, algumas pessoas da elite participaram, mas depois viram que talvez o movimento realmente tomasse uma proporção que eles não estavam de acordo, justamente pelos interesses da elite da época, da elite intelectual da época. E aí vai tomar uma proporção muito grande e vai ter uma violenta repressão, né, do governo português na época. Inclusive, com os principais líderes, eles foram executados, Lucas Dantas, por exemplo, eles foram executados de forma bastante violenta, justamente porque o governo imperial, o governo português, eles não queriam que o movimento ele se tornasse mais forte. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Conjuração Mineira, né? Apesar de ter sido um pouco diferente da baiana, mas eles também tinham o intuito de proclamar uma república lá em Minas Gerais. Então, a gente vai ter também, durante o século XIX, né, o pós-independência, nós vamos ter dois movimentos baianos também que foram extremamente importantes e que movimentaram a sociedade baiana e nacional também na época, que foi a Sabinada, entre 37 e 38, e a Revolta dos Malês, que foi um movimento também extremamente interessante, também conhecido como a Revolta dos Búzios, entre 1838 e 1841. Então, são movimentos que representam e apresentam a Bahia, né, Salvador, ali o Recôncavo, como uma forma bastante importante de movimentos de resistência mesmo, principalmente popular, porque eles também foram encabeçados por pessoas, né, populares, que faziam parte, especialmente os negros, né, muitos ainda escravizados.
E a gente poderia dizer, né, que esses três que aconteceram na Bahia, tanto a revolta dos alfaiates, ou Conjuração Baiana, como também é conhecido, a revolta dos malês e a Sabinada, eles tinham em comum o desejo de implantação do republicanismo e também eram movimentos anti-escravocratas, né? Ou seja, eram Sim, movimentos abolicionistas, né? exatamente. Então, esses três movimentos refletiram muito, né, esses sentimentos em relação aos colonos, né, aos colonizados. Sim. E aí nós vamos ter a presença da Bahia dentro desse cenário da história nacional. A Bahia é uma das mais importantes províncias da época, até porque nós fomos, né, Salvador foi capital do Brasil da colônia brasileira durante um período, e a Bahia, ela começa a ter esses focos de luta, de resistência, justamente dentro desse período da Conjuração Baiana. E aí, a partir disso, o movimento vai se intensificando. E aí, a gente estava falando que ele começa, né, o movimento da independência do Brasil na Bahia começa antes mesmo de ser nacional. Então, a gente tem aí em 1821 já, né, a passos pequenos, mas movimentos do Partido pela Independência já se fortalecendo aqui na Bahia. E o projeto dos baianos, ele continua libertário. Então, era uma preocupação do povo para e pelo povo. Não foi uma preocupação da elite, de uma parte da elite, mas sim do povo pelo povo. Então, quem eram os movimentos, os núcleos que eram contra a independência do Brasil eram grupos que estavam preocupados com a permanência de seus privilégios. E aí a gente vai ter grande parte desse público são os comerciantes portugueses que permanecem, né, aqui no Brasil, se aquartelam em Salvador e não querem sair de jeito nenhum. São comandados pelo comandante Madeira de Melo, era o comandante das tropas portuguesas aqui na Bahia, e eles se aquartelam em Salvador e não querem, né, de forma nenhuma, se desprender desse contexto que vai culminar no 2 de julho. Então, esse movimento ele começa aqui e se estende até 1823, que é no 2 de julho, né? E só para situar, assim, né, essa figura de Madeira de Melo, que é, assim, o arco inimigo, né, da independência da Bahia, em 1821, quando Dom João VI voltou para Portugal, ele nomeou 11 governadores para 11 províncias, né, do Brasil. E ele foi o nome dado para o governo da província da Bahia, que até então era governada por um brasileiro. E na época tinha um jornal, né, chamado Correio Brasiliense, que divulgou essa lista, né, com esses nomes, e como era um jornal já com um caráter de oposição a Portugal, ele colocou lá, né, nenhum brasileiro. Então, esses 11 governadores, nenhum deles eram brasileiros, eram todos portugueses. Então, isso gerou nos baianos, né, um sentimento de revolta, né, de indignação, de insatisfação, né, porque aquele desejo que Portugal tinha de tornar o Brasil a condição de colônia, eles viram nessas indicações desses nomes um, um motivo para isso, né? Então, eles não aceitaram. Então, Madeira de Melo, que é esse nome, né, tanto falado na independência da Bahia e que, como a Proíris falou, né, trouxe suas tropas com todo o reforço para Salvador, ele tinha esse caráter autoritário, e aí os baianos, né, que é muito
chamado de brasileiros, né, dentro da revolta, da independência da Bahia, eles não aceitaram a figura dele, né, a presença dele. Sim. Agora os comentários estão começando a aparecer para mim. E aí eu queria dar boa noite aqui ao pessoal que está entrando, os nossos colegas dos nossos colégios, né? Diretora da nossa escola, Amanda, Lourdes, coordenadora, alguns alunos, professora Nívia, diretora do nosso NTE também. O pessoal tá conseguindo entrar. Me parece que estava tendo um problema com o link, mas acho que agora já consegui resolver aqui. Tá público, dá para todo mundo ver. O pessoal está elogiando, né, as aulas de história, o espetáculo, reviver outros tempos. A gente agradece os comentários. Ed, a gente tem uma proposta para te fazer, viu? Sei que você está vendo aí. Já já a gente entra em contato. Oi, Flávia. Vamos lá. Para a gente fechar essa parte, né? Flávia trouxe muito bem aí a presença de Madeira de Melo aqui, mas a gente vai ter também um general bastante importante que nos ajudou a promover o processo da independência, né? Que foi o general Labatu, que luta em favor do nosso processo de independência. Mas voltando um pouquinho, a partir do momento que Dom Pedro disse que ficaria no Brasil, a Bahia já começa a se manifestar, né, em favor do futuro imperador. E aí, em 25 de junho de 1822, nós vamos ter em Cachoeira um momento muito importante. Talvez seja aí, né, o estopim para o início do nosso processo de luta aqui interno, que foi o reconhecimento pela cidade de Cachoeira como Dom Pedro I sendo o imperador do Brasil. E aí a Bahia provinciana, passa a ter um governo diretamente ligado com o Rio de Janeiro, que era a nossa capital na época, né? E aí a gente vai começar a caminhar de forma mais efetiva dentro desse processo da guerra pela independência a partir do dia 25 de junho de 1822. Tanto que Cachoeira, hoje, para a Bahia, é um marco histórico extremamente importante. É lá que se começa a comemoração do 2 de julho, né, e termina em Salvador, justamente por conta desse envolvimento direto que tivemos com a cidade de Cachoeira. Os brasileiros iniciam vários combates contra as tropas portuguesas, né, lideradas por Madeira de Melo, e é aí que o Rio de Janeiro vai mandar para cá o general Pedro Labatu, um comandante extremamente experiente, francês, e que vai comandar as tropas baianas contra Madeira de Melo. Lembrando que as tropas baianas que lutavam contra o exército era, em sua maioria, composta por populares, pessoas que estavam, né, que eram populares, que estavam aderindo à causa da própria independência em si. E aí nós vamos ter uma batalha extremamente decisiva, que vai ser em Pirajá, por isso que o hino, ele também vai falar, né, sobre Pirajá. Foi uma batalha que durou várias horas e que envolveu cerca de 4.000 combatentes, tanto de um lado quanto do outro. Nesse momento, né, o exército brasileiro sai vencedor, mas aí a nossa resistência continua até o 2 de julho de 1823, data em que os portugueses eles foram expulsos, efetivamente falando, do território baiano. Então, é por isso que essa data ela vai marcar esse momento de ruptura, né, de expulsão dos portugueses das nossas terras, né? Vai ser justamente esse período, essa data que culmina com essa expulsão. E é importante também, né, Pro, a gente falar que não só Cachoeira, mas várias outras cidades do Recôncavo tiveram sua importância nesse processo da independência da Bahia, porque muitos saíam de Salvador, né, fugindo da perseguição de Madeira de Melo,
para as cidades do interior do Recôncavo, né? E aí entra Santo Amaro, São Francisco, Cachoeira, né? Que, como a Pro citou, é uma das cidades mais importantes desse processo, porque foram lá que se iniciaram, né? As batalhas a favor da independência da Bahia. Exatamente. E é bom lembrar também, Flávia, que não só o Recôncavo, mas o sertão baiano, às vezes ele é um pouco esquecido. E Vitória da Conquista, na época, a região de Vitória foi uma região bastante importante para esse movimento, porque mandava reforços, né, para Salvador e para a região de Cachoeira, para poder reforçar os exércitos populares. Então, também o sertão baiano ele não pode ser esquecido, justamente porque mandava esses reforços para a capital. É muito importante a gente salientar e não romantizar esse processo, né? Como a gente já citou. Foi um período de muita luta e resistência popular, esse caráter libertário do 2 de julho, que o movimento trouxe não só para o contexto da Bahia, mas também para o Brasil, né? E importante frisar a representação do caboclo e da cabocla pelo que dá esses dois personagens, eles vão ser os representantes do povo, dos indígenas, né, dos negros, das mulheres, dos homens, enfim, que participaram de todo esse processo e que a gente tem essa representação tão importante nessas duas figuras. A gente tem que lembrar e exaltar o povo que participou desse movimento e tirar um pouco o romantismo da história oficial e lembrar, né, que a população ela faz parte do processo histórico também. Infelizmente, isso ainda não é tão lembrado e enfatizado nas escolas, às vezes. Por isso que a gente também trouxe essa temática para a nossa live, justamente para tentar fazer essa contextualização e fazer com que as pessoas entendam que a gente faz parte do processo, né, de todo o processo histórico. Isso mesmo, a independência da Bahia, assim como todas as outras revoltas, né, e acontecimentos da história do Brasil e do mundo, por muito tempo a gente viu a história colocar muito, assim, os grandes heróis, né, com seus grandes feitos, e essa nova perspectiva, né, que a história traz, de dar voz e lugar de fala mesmo, né, para essas pessoas que participaram, que eram populares, isso é extremamente importante. Né, quero aproveitar aqui também para agradecer a presença dos professores do Colégio CEAM, que está assistindo a gente, ao meu coordenador Jonilson, a Nívia, né, a diretora do nosso CNTE, a minha mãe, que está assistindo, e a todos os meus familiares e amigos também. Cal Lima que está lembrando que a importância da Praça da Aclamação em Cachoeira, e que desde 2007, no dia 25 de junho, Cachoeira passa a ser capital simbólica da Bahia, né? Justamente por conta desse processo que inicia-se lá e termina em Salvador. O Rio Paraguaçu é muito simbólico nesse sentido, aquela região de Cachoeira e São Félix também, importante, lembrança bastante importante. Queria dar boa noite à Cláudia. Cláudia é presidente da Aquiped, a Academia Quixaberense de Pedagogia, da qual eu ocupo a cadeira de gênero, e ela fala da importância, né, de lembrar que a independência da Bahia ela não pode ser dissociada do povo. Sem a participação popular, nossa história seria mais uma história contada apenas pela dita história oficial, né, como a gente costuma dizer. Então, é bom sempre a gente reafirmar esses aspectos que a história traz para a gente. Dentro desse cenário que a gente tem da participação popular
nós vamos ter as figuras femininas. Eu, enquanto pesquisadora do gênero, não poderia, né, nós não poderíamos deixar de citá-las nessa live. Né? Nós vamos ter 3 figuras femininas que são extremamente marcantes para o nosso processo de entendimento da independência. E aí nós vamos ter Joana Angélica, que foi uma freira, né, uma religiosa muito importante aqui na Bahia, e ela, quando se viu, na época, abadesa do convento da Lapa, ela viu que os portugueses estavam invadindo o convento, ela tentou proteger as freiras, e nesse processo, né, heroicamente, ela acaba sendo morta em 1822 ainda, no meio do período ali, ela acaba sendo morta pelas tropas portuguesas, né? No momento em que ela tenta defender tanto o convento quanto as pessoas que estavam lá, ela era acusada de proteger, de deixar que pessoas que eram contra as tropas portuguesas ficassem refugiadas lá no convento, e ela acaba sendo morta. Então, ela é o primeiro mártir, né, da nossa independência, e uma figura feminina bastante importante de ser lembrada. Joana Angélica, que viveu de 1762 a 1822. Na época, ela estava na direção, né, do convento da Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, quando os soldados invadem, e aí ela acaba sendo morta. Ela foi a primeira mártir da grande luta, né, que se seguiu pela libertação da Bahia. Nós vamos ter também a figura muito importante de Maria Filipa. Maria Filipa, uma mulher negra, marisqueira, né, a mulher do mar. Não temos data de seu nascimento, mas sabe-se que ela faleceu em 1873, baiana da ilha de Taparica. Ela liderou um grupo de 40 mulheres que lutaram contra as tropas portuguesas na região da ilha de Taparica, da Baía de Todos os Santos. Inclusive, o grupo de mulheres dela consegue desarmar alguns marinheiros portugueses e afundar as embarcações dos portugueses, né? Então, populares que não tinham nenhum recurso militar, digamos assim, nenhum aparato militar, elas acabam conseguindo afundar os navios. Enfim, foi um movimento ali liderado por mulheres simples, né, do povo, mas que tinham a sagacidade de tentar se defender e também aos seus locais. A trajetória de Maria Filipa, ela é marcada por muitos fatos que são verdadeiros e ficcionais, por isso que não se tem muita precisão sobre quem foi Maria Filipa, mas ao longo, né, do tempo, recentemente as pesquisas historiográficas, sociais, elas têm destacado a presença dela na luta pela independência. E em 2018, ela foi declarada heroína da pátria brasileira por uma lei, né, a Lei Federal 13.679, e ela é considerada uma grande heroína da nossa história. E aí nós vamos ter, talvez, a mais conhecida, Maria Quitéria, né? Que ela foi uma mulher baiana que se disfarça de homem para entrar para a tropa em defesa da Bahia, contra a vontade do pai, inclusive, né, da família dela, mas ela consegue entrar e ela fez parte da campanha vitoriosa pela independência. Pelas suas lutas importantes no processo, ela foi condecorada com a Ordem Imperial Cruzeiro do Sul, que é a mais alta honraria que o Brasil pode, né, dispensar a uma pessoa. Então, nós temos aí 3 figuras femininas extremamente importantes dentro desse processo. E essas 3 mulheres, elas também mostram, né, essa nova perspectiva da história de trazer os sujeitos, né, e as mulheres que
por muito tempo foi negada, né, na história, e a independência da Bahia, não só essas três mulheres, né, se destacam, mas a própria narrativa histórica conta muito a respeito da contribuição que as mulheres tiveram, né, assim, no cuidado com as tropas, né, então, as mulheres aí se destacando. E em relação a Maria Quitéria, na época da independência do Brasil, o Brasil recebeu a visita de uma escritora de contos infantis chamada Maria Grant, né? Ela era britânica. E aí ela escreveu no diário dela que nada se observava de masculino nos seus modos, antes os possui gentis e amáveis, né? Ela escreveu isso no seu diário porque muitas vezes se pensa que pelo fato de Maria Quitéria ter desobedecido ao pai, né? Que ela morava com o pai nas proximidades de Cachoeira, e aí ela pegou a roupa do cunhado escondido para fazer parte das tropas e participou, inclusive, de uma das principais batalhas, que foi a de Pirajá, né? Então, muitas pessoas pensam que ela era masculina, né, por conta disso. E aí a história diz também que depois das batalhas ela levou uma vida extremamente pacata, né, se casou, teve 2 filhos. Ela acaba cuidando também da família, né? Quando ela sai, quando termina a luta pela independência, ela volta, mesmo contra a vontade do pai, da família ter ido, ela volta para cuidar dos irmãos. O pai falece, ela continua, né? O cuidado com os irmãos. É uma questão também da história própria masculinizar essa presença de Maria Quitéria, né? Então a gente tem que ficar também atento a isso. Queria registrar aqui que o Colégio de Várzea do Poço também está presente aqui nos assistindo. Professora Sara. Destacar, Carol Lima está lembrando também, do falecimento do professor Luiz Henrique Dias Tavares, que foi um importante pesquisador, né, da independência do Brasil e seu reflexo aqui na Bahia. Então, é bom destacar marcar, né, essa questão do professor, porque as pesquisas ainda a gente acaba ficando só no meio acadêmico, a gente acaba não fazendo essa transposição com as escolas. Então, finalizando que a gente já está aí em 50 minutos de live, finalizando esse momento de falar sobre a independência, né? Enfatizar que é um momento de resistência e de luta do povo baiano e que é muito mais que um momento cívico. Quando se faz a caminhada do 2 de julho, a gente percebe que os populares vão para fazer diversas manifestações, né, de repúdio contra as mazelas dos governos, agradecer, pedir, enfim. Então, é muito mais que um momento cívico, mas também uma manifestação, uma festa popular que nós temos aqui na Bahia. Eu tenho uma pergunta que foi feita durante a live que a Secretaria de Educação promoveu hoje pela manhã, muito bacana, mais de 2 horas de live, mas muito boa, que foi de uma aluna, não consegui fazer a identificação dela, mas ela pergunta qual foi a importância do 2 de julho, né, da independência da Bahia, para a história do Brasil. Como é que esse impacto da nossa história aqui, ela vai ter um impacto nacionalmente falando? Tem um comentário aqui de Mara, a professora Mara. Ela fala que em Feira de Santana tem homenagem a Maria Quitéria, com o nome de uma avenida. Em Salvador tem homenagem a Joana Angélica. E onde homenagearam Maria Filipa? É a questão mesmo de apagar, né? Maria Filipa foi uma mulher negra. Então, onde é que está a representação dessas mulheres negras dentro desse cenário? Importante questionamento, né, que a gente tem que fazer sobre isso. Então, falando sobre a importância do 2 de julho para a história nacional. Eu acho que, assim, de modo bastante pessoal, eu não sou estudiosa do movimento,
mas eu ainda acredito que a história nacional ela não dá a importância que o 2 de julho tem, porque a gente vê que nos livros, por exemplo, a gente não tem nem menção ao processo de independência aqui. Então, a gente não tem ainda essa efetiva demonstração, né, de respeito através dessas demonstrações que a gente vê nos livros didáticos. Então, foi um período extremamente importante. Foi aqui que se efetivou a independência. Aqui que começou e aqui que terminou. E a gente não vê, né, de modo assim mais categórico, que isso esteja presente nos nossos livros didáticos, anais enfim. Mas eu acho que o 2 de julho foi e é o acontecimento que marca, de fato, a ruptura, né, da dominação portuguesa no Brasil. Algo a acrescentar, prof? É isso mesmo, né? E a gente, assim, enquanto baianos e baianas, isso só aumenta o nosso orgulho, né? De fazer parte desse povo, dessa história, que por questões políticas, por questões históricas, né? Somos muito relegados a segundo plano e renegados também, né? Então, assim, conhecer a nossa história mais a fundo traz para a gente também esse sentimento, né, de orgulho dos nossos antepassados e de hoje a gente ter orgulho de olhar para a nossa história e de perceber, né, o que o nosso povo passou e lutou para que a gente tivesse o que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu quero publicamente também agradecer a presença de Prof. Sara aqui na live e agradecer a ela, assim, muito ela que instigou esse tema, né? E lá na escola ela sempre falava para mim, para a Silvana, para os professores da área de humanas, né, que esse tema precisava mesmo ser debatido, né, discutido na escola, e a gente fazer essa parceria aqui, né, de duas escolas, já é um começo, né, um pequeno começo para isso. Como o Iris falou, eu também não sou especialista no assunto, né, mas, assim, foi muito bom, muito gratificante poder estudar um pouco mais, poder relembrar coisas que eu já havia estudado para trazer para vocês aqui através dessa live, né? E também a gente não pode esquecer que não é só a história que esteve preocupada, né, com esse tema da independência da Bahia, né, de todo esse contexto. A literatura também, ela se faz presente, né, e aí esse livro aqui do professor Renato Maia, do Colégio ACM, é um livro de Castro Alves, Espumas Flutuantes, e aqui tem um poema, na verdade tem dois poemas que fazem alusão ao 2 de julho, né? E eu escolhi um para declamar aqui para vocês, né? Para trazer um pouco disso também, dessa sensibilidade, né? Que a literatura se coloca diante das questões históricas. O nome do poema é Ode ao 2 de Julho. Era no 2 de julho. A pugna imensa travava-se nos cerros da Bahia. O anjo da morte pálido cozia uma vasta mortalha em Pirajá. Neste lençol tão longo, tão extenso, como um pedaço roto do infinito, o mundo perguntava, erguendo um grito: qual dos gigantes morto rolará? Debruçados do céu, a noite e os astros seguiam da peleja o incerto. Era a tocha, o fuzil avermelhado. Era o circo de Roma, o vasto chão. Por palmas, o tocar da artilharia.
Por feras, os canhões negros rugiam. Por atletas, dois povos se batiam. Enorme anfiteatro, era a amplidão. Não eram dois povos que abalavam naquele instante o solo ensanguentado. Era o porvir, em frente do passado, a liberdade em frente à escravidão. Era a luta das águias e do abutre, a revolta do pulso contra os ferros, o publiato da razão com os erros, o duelo da treva e do clarão. No entanto, a luta recrescia indômita, as bandeiras, como águias eriçadas, se abismavam com as asas desdobradas na selva escura da fumaça atroz. Tonto de espanto, cego de metralha, o arcanjo do triunfo vacilava, e a glória desengrenhada acalentava o cadáver sangrento dos heróis. Mas quando a branca estrela matutina surgiu do espaço e as brisas forasteiras no verde leque das gentis palmeiras foram cantar os hinos do arrebol, lá no campo deserto da batalha, uma voz se elevou clara e divina. Eras tu, liberdade peregrina, esposa do porvir, noiva do sol. Eras tu que, com os dedos ensopados no sangue dos avós mortos na guerra, livre sangravas a Colômbia terra, sagravas livre a nova geração. Tu que erguias súbita na pirâmide formada pelos mortos de cabrito, um pedaço de gládio no infinito, um trapo de bandeira na amplidão. Esse poema é de julho de 1868. E aí eu enfatizo a importância da literatura e da história, né? Foi uma live que a gente fez também, falando um pouco sobre a Primeira República, a professora Jússi está nos assistindo também. E aí eu lembro novamente da importância da história e da literatura para contar a nossa história. A literatura ela é extremamente rica. A nossa história ela não está presente só nos livros de história, mas também na nossa vasta produção literária, né, que nós temos no Brasil. Eu queria agradecer muito a participação do pessoal, tem bastante comentários elogiando a iniciativa, especialmente a iniciativa ser intercolegial, né? A gente rompeu um pouco com a barreira da nossa zona de conforto só dentro da escola. Bastante pessoas, bastante comentários sobre o próprio 2 de julho. Não dá para a gente falar de tudo, né? Se a gente for falar de todos os detalhes do processo, a gente fica aqui várias horas conversando sobre o movimento, mas a gente queria, né, trazer esse destaque para o 2 de julho como uma forma de trazer a importância da nossa história local, regional, estadual, né, baiana, para o nosso contexto nacional. E lembrar que nós temos datas importantes na Bahia e que isso precisa ser reafirmado no nosso diálogo disciplinar, interdisciplinar, e assim vai. Nós já estamos com 1 hora de live, e aí a gente abre para as considerações finais, para a gente finalizar. Então, pessoal, eu estou extremamente grata por ter participado, né, desse momento, por vocês todos que assistiram, alunos de várias escolas, não só de Mairi, de Várzea da Roça, mas de outras escolas, professores, colegas de profissão, né, aqui de Mairi, de Várzea e de outras cidades também, nossos diretores, coordenadores, o pessoal do NTE também, né, que eu recebi no WhatsApp, assim, várias mensagens parabenizando a iniciativa, né, de fazer essa live com esse tema. Sou muito grata, assim, a Iris, né, por ter topado o convite e por a gente ter se aproximado e se ajudado bastante, né, durante essa semana, no processo de organização desse momento aqui. Então, a minha gratidão a todos vocês.
Eu amplio, né, a gratidão de Flávia, porque ela me instigou a fazermos a live, e aí eu aceitei, até também porque a gente já tinha feito uma sobre literatura, e aí, né, nesse momento de distanciamento, que a gente está afastado dos nossos trabalhos, que a gente está sentindo falta, né, do contato com os nossos colegas, nossos alunos, eu acho que esses momentos são importantes e oportunos para que a gente tenha esse contato, mesmo que virtual, mas que a gente traga também um pouco de conhecimento, né, um pouco mais de trazer a importância da nossa própria história para a nossa sociedade. Então, agradeço muito o pessoal que nos ajudou a compartilhar, né, os cards, a fazer a divulgação. Nós chegamos aqui cerca de 50 pessoas simultâneas participando, comentando, curtindo a live. E fica aí o convite aberto para outros professores e professoras da nossa escola, de outras escolas, né, durante esse período que nós estamos afastados, para que vocês também se sintam à vontade e acolhidos, que a gente também pode ajudar de alguma forma, né? A gente encerra essa live aqui e recomendamos que todos fiquem bem, fiquem em casa e se sair, use máscara. A gente está vendo um número crescente de casos, né, de Covid na nossa região. Então, que todos tenham mais cuidado. Obrigada, Flávia, ao CAM, pelo convite, e a Amanda, né, também por ter disponibilizado as redes sociais da escola, Amanda e Lourdes, por terem disponibilizado as redes para a gente fazer tanto a live quanto também a divulgação. Boa noite, e aí a gente, depois, quem sabe, volta com outras lives. Boa noite, pessoal. Boa noite.